Queridos, paz e graça. Amados, nós temos falado um pouco de homens piedosos, homens compromissados, homens responsáveis, homens disciplinados, homens que viveram uma vida que agradava e que glorificava a Deus. Verdadeiros homens de oração, homens com uma disciplina espiritual extraordinária, homens que não abriam mão da oração, homens que não abriam mão da fidelidade para com as Escrituras, para com a palavra de Deus, homens de facto zelosos, apaixonados, homens tementes, retos e fiéis a Deus. E eu quero trazer também um exemplo claro, um exemplo para nós da própria pessoa de Jesus. O próprio Jesus também era um exemplo de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: E levantando-se de manhã, ou seja, está falando de Jesus, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali ele orava. Então, é importante realçar que nós temos falado de oração, nós temos falado de compromisso, de fidelidade, de disciplina espiritual. Nós já falámos em outros momentos sobre a postura de Davi, sobre o exemplo de Daniel. Agora nós temos o exemplo do nosso Mestre, o Senhor Jesus, o qual também, de facto, ele tinha a oração matutina, a oração da manhã, como uma verdade prática na sua vida. Então, você percebe a intenção do autor deste Evangelho, Marcos, ao dizer de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro. Então, provavelmente, entendemos então com isto que, possivelmente, o horário que Jesus escolheu para ir orar foi entre as 4 ou 5 horas da manhã, onde ele saiu e foi para um lugar deserto. E ali, então, o Senhor Jesus orou. Isso dá então a ideia de que, sendo escuro, sendo talvez de madrugada, dá a ideia então que nenhuma atividade havia ainda se iniciado e Jesus já havia iniciado o dia. Jesus já havia iniciado, estava então ali orando. Mesmo ele sendo o Criador do universo, Cristo, ele entendia a importância da oração e a praticava incessantemente. Então, quanto mais nós, pecadores que dependem e carecem da misericórdia e da graça de Deus, como poderemos, queridos, nos submeter ao mundo infestado de tentações, ao mundo infestado de tribulações, com o príncipe das trevas, com o príncipe deste mundo nos assediando a todo o tempo? Então, como vencer isso, queridos, sem oração? Como vencer isto sem uma busca diária para com Deus? Como vencer isto se não tivermos uma intimidade e uma comunhão com Deus? Então, é quase impossível, se não mesmo impossível, vencer tudo isso sem ter uma vida de oração, sem ter uma vida que é baseada e fundamentada na disciplina espiritual. Jesus, então, ele praticava a oração, ele a usava, ele iniciava seu dia em oração. Então, a pergunta é: por qual razão o Filho de Deus se submetia a algo deste género? Quais razões, então, faziam seu primeiro passo ao despertar do sono de ficar a sós com Deus na prática da oração? Não seria
o facto da quantidade de responsabilidades que ele, como filho de Deus, ele teria no decorrer do dia. Veja que nós estamos diante de um estupendo exemplo para todos aqueles que pensam que seus compromissos diários podem se tornar uma desculpa para não orar, para não buscar a Deus em oração. Jesus, de facto, ele tinha uma agenda cheia. Várias tarefas o esperavam todos os dias. A vontade do Pai, ela tinha que ser cumprida. Ele tinha uma agenda messiânica que o levaria à exaustão no seu dia a dia. Então, gastar tempo em oração poderia significar ter menos tempo para cumprir a sua missão. Contudo, nem assim, nem por isso, ele deixou de buscar o lugar secreto da oração. Então, veja o princípio do próprio Senhor Jesus. Porque ele entendia que, mesmo sendo o Messias, ele dependia do Pai para executar todas as suas tarefas e cumprir o seu chamado. E por isso, então, ele fazia da oração um estilo de vida. Ele orava horas a fio. Então, eis aqui o princípio. Eis aqui um maravilhoso exemplo de prática da oração matinal pelo próprio Jesus. Então, que Deus, queridos, nos dê graça para seguir os passos benditos do Senhor Jesus. Este é mais um exemplo centrado nas Escrituras. Este é mais um exemplo baseado e fundamentado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, que isto venha a ter peso e influência em nossa vida diária, em nossa postura diária, em nossas manhãs, em nossas tardes, em nossas noites. Veja, Davi, ele começava com o dia com oração matutina. Daniel, ele começava o seu dia orando. Ele orava 3 vezes, orava de manhã, à tarde e à noite. E aqui neste texto nós vemos que o Senhor Jesus, ele também começou o dia na presença do Pai. Enquanto tudo estava escuro, enquanto não havia movimento, manifestação, enquanto muitos ainda não tinham começado o seu dia, enquanto muitos talvez estavam dormindo, Jesus estava orando e começando o seu dia na presença do Pai. Oxalá, queridos, nós possamos assumir, pôr em prática esses princípios. Oxalá eu e você possamos nos tornar mais bíblicos, possamos nos tornar homens de oração, mulheres de oração, homens e mulheres compromissados, responsáveis, que vão assumir uma postura correta diante de Deus e diante da palavra de Deus. Oxalá que nós possamos assumir e ter essa disciplina espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que o Espírito Santo nos capacite e nos conduza a uma aplicação diária. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e ricamente. Reflita sobre esta palavra. Reflita sobre estes homens. Reflita sobre a postura do próprio Senhor Jesus. Se Jesus orava, quanto mais eu e você. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor desperte isso em nós. Que o Senhor coloque sede e fome, esse desejo, esse anseio, pela sua presença, pela sua palavra e pela oração. Em nome de Jesus.